Imagine que você está no Walmart fazendo suas compras, assim como qualquer pessoa que vai no supermercado. Como é um lugar que você já conhece, já que vai nele com uma certa frequência, com o tempo você vai logo reconhecendo alguns rostos, por mais que você não realmente conheça essas pessoas. Porém, depois de um certo tempo, você nota que uma dessas pessoas simplesmente nunca mais apareceu nesse Walmart. Você se preocupa um momento se pode ter acontecido alguma coisa com aquela pessoa, mas não é nada muito sério. Esse rosto em específico que nunca mais foi visto se trata de Tiffany Wheaton. Na madrugada do dia 3 de setembro de 2013, ela tinha ido junto com o namorado fazer compras nesse Walmart. Porém, quando estavam prestes a ir embora, eles foram parados por dois seguranças. Num momento de desespero, Tiffany consegue fugir deles. Fugir de uma forma que ela nunca mais foi vista ou encontrada novamente. Hoje, iremos a fundo no caso de Tiffany Wheaton. Sendo filha de Lisa Daniels e seu marido, a qual seu nome não foi revelado, e irmã de Summer, nascia em 30 de janeiro de 1987, a Tiffany Michelle Wheaton. Segundo sua própria mãe, a infância dela foi feliz e um pouco agressiva. Elas moravam na cidade de Kennesaw, localizado no estado da Geórgia. Desde essa época, Tiffany já tinha alguns comportamentos que ao longo do tempo foram piorando. Vamos dizer assim, o principal é que Tiffany mentia muito. Inclusive, em uma ocasião, a mãe de Tiffany estava fazendo alguma coisa na caixa de brinquedos dela e ela acabou notando alguns brinquedos estranhos. Brinquedos esses que não pertenciam à sua filha. Quando ela perguntou sobre aqueles brinquedos, Tiffany disse que algum colega da escola havia lhe dado aqueles brinquedos. O que era mentira. Com o passar do tempo, Tiffany foi se tornando cada vez, entre aspas, melhor em suas mentiras. Quando se tornou adulta, presumindo que foi entre os 18 e 20 anos, que teria acontecido entre 2005 e 2008, ela acabou se tornando ainda mais rebelde. Por exemplo, Tiffany abandonou o segundo ano do ensino médio. Esse foi o último prego no caixão do sonho dela de um dia se tornar uma veterinária. Porém, pelo que eu entendi lendo outros sites, ela saiu da escola porque ela queria tentar seguir esse sonho. Em algum ponto entre 2008 e 2009, Tiffany acabou engravidando e tendo Edison, a sua primeira filha. Mas Tiffany já havia engravidado antes, porém, ela acabou entregando esse bebê para adoção. Então, tecnicamente, Edison é a segunda filha de Tiffany. Foi logo após a gravidez de Edison que Tiffany acabou se envolvendo e logo a se viciar no mundo das drogas. Também sabemos que em algum momento entre 2005 e 2008, ela foi pega roubando um par de chinelos que deveria custar entre 2 a 5 dólares em um Walmart local. Quem conheceu Tiffany descreve ela como uma pessoa extrovertida, apaixonada e teimosa. Ela ama crianças e idosos. A mãe dela descreve sua filha como uma pessoa destemida e atlética. Tiffany tinha cerca de 1,60 de altura, pesava cerca de 50 quilos, tinha olhos verdes claros e cabelos loiros. Cabelos esses que ela gostava de pintar de cores diferentes constantemente. Tiffany também tinha várias tatuagens, como de símbolos chineses no seu pulso e uma borboleta em seu quadril. É então que em 7 de março de 2011, já morando na cidade de Dalton, Tiffany foi acusada de roubo, invasão domiciliar, posse e uso de drogas e dar nome, endereço e data de nascimento falsos a um policial durante uma abordagem feita enquanto ela era suspeita de ter invadido outra casa por conta de drogas. O que sabemos sobre esse incidente é que um grupo de pessoas foram até uma casa ainda na cidade de Dalton e uma das pessoas em específico chutou a porta da frente e eles invadiram a casa. A casa era habitada por um casal, um homem e uma mulher. Quando a casa foi invadida, a mulher se escondeu em um dos banheiros da casa. Segundo o marido da mulher, uma das pessoas do grupo simplesmente pegou uma chave de roda e começou a bater contra a porta do banheiro. Nessa hora, a mulher já havia telefonado para a polícia. Quando os invasores perceberam que isso tinha acontecido, o mais rápido que conseguiram, eles fugiram do lugar. Porém, um deles acabou conseguindo roubar uma bolsa de uma das vítimas. A polícia chegou e logo o caso começou a ser investigado. No fim, Tiffany acabou sendo identificada pelo casal como uma das pessoas que invadiram a sua casa. Posteriormente, ela acabou sendo presa. Quando interrogada pela polícia, Tiffany contou que uma das vítimas havia roubado 60 dólares dela. Isso algumas horas mais cedo, ainda naquele dia. O que tinha acontecido é que o casal e ela haviam se encontrado em um Walmart. E o roubo dos 60 dólares tinha acontecido enquanto eles conversavam no carro dela. Então, quando Tiffany notou a falta desses 60 dólares, ela decidiu chamar algumas pessoas e eles foram até a casa desse casal pegar o dinheiro de volta. Os policiais que investigavam esse caso acreditavam que esses 60 dólares eram parte de um negociamento que envolvia drogas que no fim nunca foi entregue. No final do ano de 2012, Tiffany foi condenada à prisão, mesmo que por um curto período de tempo.
A mãe de Tiffany foi quem acabou pegando Edison para criar e disse que elas não iriam conversar de novo até que Tiffany se livrasse do seu vício com drogas. Depois que ela foi liberta da prisão, Tiffany acabou entrando na reabilitação. Ela conseguiu por bastante tempo não se envolver com alguma droga e até conseguiu um emprego como garçonete na International House of Pancakes, ou IHOP, na cidade de Marietta. Pelo que eu entendi, IHOP meio que seria equivalente a uma padaria ou uma cafeteria ou algo similar a isso. Até aqui, tudo parecia estar indo bem e melhorando na vida da Tiffany. Tudo parecia que estava indo para frente e andando. Em algum momento, que não se sabe exatamente quando, Tiffany acabou conhecendo uma pessoa e logo eles começaram a namorar. E podemos presumir, já que isso não tem uma confirmação exata de se aconteceu ou não, mas Liz e Tiffany podem ter voltado a conversar. Porém, as coisas começaram a ficar ruins depois que algumas coisas aconteceram. A primeira delas é quando o relacionamento dela terminou. Isso porque a pessoa acabou descobrindo uma traição da Tiffany. A segunda é porque, mais uma vez, Tiffany foi pega roubando. Dessa vez, foi pela colega de quarto e colega de trabalho do IHOP, a Sheila, que acabou vendo Tiffany roubando itens pessoais dela. E logo, ela expulsou Tiffany do lugar onde elas moravam. E a terceira é que Tiffany acabou conhecendo e logo acabou começando a namorar Ashley Cuddle. Você vai entender logo o porquê disso. Na época em que tudo aconteceu, Tiffany, Ashley e a filha dele moravam em uma casa na cidade de Powder Springs. Quando as coisas começaram a desandar na vida da Tiffany, ela começou a voltar a usar drogas. Em diversos momentos, Tiffany já foi mandada para casa por ter ido trabalhar depois de ter consumido ou metanfetamina ou heroína, ou seja, drogada. Ou ainda tendo claras marcas que ela havia se injetado com alguma coisa. Em agosto de 2013, praticamente um mês antes do caso acontecer, Tiffany foi demitida do IHOP. Isso porque câmeras de segurança gravaram ela roubando o restaurante. Mas mesmo depois disso, Tiffany ainda ia ao IHOP algumas vezes. Meio que de repente, acho que isso aconteceu entre os dias 6 e 7 de setembro, Tiffany acabou aparecendo na casa de sua avó, pedindo comida e roupas limpas. Coisa que, pelo que parecia, ela não tinha mais. A avó levou sua neta até a lavanderia, deu roupas e comida a ela. Quando Tiffany estava prestes a ir embora, o Ashley, namorado de Tiffany, acabou aparecendo, provavelmente para buscar ela. A avó pediu muito e implorou bastante para que ela não fosse e ficasse na casa dela, mesmo que por algum tempinho. Mas Tiffany negou seu pedido. Nosso caso acontece em 2013, para ser mais exato, na madrugada do dia 13 de setembro de 2013. Tiffany, que nessa época tinha 27 anos, tinha ido com Ashley até a casa de um amigo, o Stephen Weinstein, para usar drogas. Já depois da meia-noite, praticamente começo do dia 13, ela e Ashley saíram da casa de Stephen com destino a um Walmart local. Esse Walmart era localizado perto da rodovia US número 41. A nível de curiosidade, esse Walmart é perto de um lugar onde Tiffany já havia trabalhado anteriormente. Por mais que eles tenham saído da casa do Stephen por volta da meia-noite, eles só chegaram e começaram a fazer compras no Walmart por volta de umas 1 hora da manhã mais ou menos. Depois de ter feito as compras, quando estavam prestes a sair do supermercado, Tiffany e Ashley foram abordados por 2 seguranças. Isso porque eles suspeitavam que o casal tinha roubado alguma coisa do Walmart. No meio dessa abordagem, Tiffany de alguma forma conseguiu fugir e ela começou a correr em direção do estacionamento. Nessa, a Tiffany acabou deixando seus chinelos e a sua bolsa para trás. Agora, Tiffany estava descalça e correndo no estacionamento do Walmart. Assim que ela saiu do campo de visão das pessoas que estavam lá, o que aconteceu com ela é desconhecido. Segundo o que o próprio Ashley conta, aquele confronto com os 2 seguranças acabou deixando ele com medo, já que no caminhão que eles haviam usado para chegar até ali, estava cheio de drogas e utensílios médicos, tipo seringas. Depois de não ter encontrado a Tiffany no estacionamento, isso depois de já ter passado no caminhão, e ela também não está lá, Ashley decidiu procurar ela no IHOP, o lugar que a Tiffany já havia trabalhado antes, para ver se alguém tinha visto ela passar por lá ou alguma coisa do tipo. Coisa que os funcionários disseram que não tinha acontecido. Ele também contou que procurou a Tiffany naquela região onde era o estacionamento, também procurou num clube, em outro restaurante, que não é o IHOP, um motel e um lugar do lado de uma rodovia. Mas a Tiffany simplesmente não estava em nenhum deles. Uma nota extra é que a rua em que a Tiffany estava indo era muito movimentada. O tráfego de carros acontece muito independente do horário. Tipo, pode ser de madrugada, que ainda assim vai ter muito carro. A relação do casal Ashley e Tiffany, para quem esteve perto deles e viu como eles eram, parecia muito conturbado e violento. Tanto que em uma dessas ocasiões, eles tiveram que ser expulsos de uma casa em que eles moravam. Então, você se lembra da Sheila? Aquela colega de quarto da Tiffany que expulsou ela por ter roubado alguma coisa dela e tal? Então, naquela noite,
a Sheila estava trabalhando no iHope. Mais ou menos por volta do horário em que Tiffany havia sumido, Sheila tinha ido no Walmart comprar alguns cigarros durante a sua hora de intervalo. Quando ela estava voltando para o iHope, Sheila acabou encontrando Ashley sentado em um banco. Assim que eles se viram, ele perguntou se ela não tinha visto a Tiffany, contando tudo o que tinha acontecido aquela noite até aquele instante. Sheila negou que tinha visto a Tiffany, mas sugeriu que ela tentasse entrar em contato com ela. Ashley simplesmente tirou o celular da bolsa de Tiffany, basicamente mostrando que não tinha como entrar em contato com ela. O que é estranho, já que em uma entrevista posterior, Ashley disse que tentou entrar em contato com Tiffany em um certo momento. Porém, nesse certo momento, ele já devia saber que ela não estava com o celular, já que o celular estava praticamente com ele. Ashley disse que tinha chamado alguns amigos para ajudar ele a procurar pela Tiffany, e que em algum momento eles iriam chegar. Mas, segundo a Sheila, ela só viu Ashley entrar em algum carro depois de quase 1h30 de que eles tinham conversado. Esses amigos que vieram buscar eles também eram colegas usuários, vamos dizer assim. E foi exatamente isso que eles foram fazer. Foram até a casa de um deles para usar drogas. Inclusive, um deles era o Stephen. Ashley também contou que assim que ele voltou para casa, isso já depois do amanhecer, usando o caminhão, que até esse momento é provável que ele estava indo no estacionamento, ele começou a ligar para hospitais e prisões locais, até para ex-namorados de Tiffany, para saber se alguém tinha visto ela. Agora, como por que ele tem contato dos ex-namorados de Tiffany é algo questionável. O próprio Ashley acabou não reportando Tiffany como uma pessoa desaparecida mesmo, tanto que ele comentou de forma rápida e indireta com o oficial de condicional dele, mas que ele também não fez muita coisa sobre isso, ou praticamente nada. É então que chegamos no dia 19 de setembro de 2013. É aniversário da Lisa, a mãe da Tiffany. Aconteceu tudo o que é esperado de um aniversário. Ela recebeu presentes, parabéns, era muita felicidade e alegria naquele momento para ela. Porém, uma única coisa que eles esperavam que acontecesse até o final daquele dia, nunca aconteceu. Essa coisa era uma simples ligação de sua filha, desejando a ela um feliz aniversário. Acho que podemos dizer que isso era um costume, já que era o que acontecia todos os anos entre elas. A última vez em que elas tinham conversado tinha sido no dia 31 de agosto, através de mensagens, enquanto Tiffany estava num jogo de futebol de uma faculdade. Ambas eram fãs do Clemson, time que estava jogando, e também foi por isso que ela mandou essas mensagens. Não se sabe exatamente quando também, mas a Lisa acabou recebendo uma carta do Walmart contando o que tinha acontecido na madrugada do dia 13 de setembro. Ela e outros familiares tentaram contatar Tiffany, mas eles simplesmente não conseguiam. Acabaram conversando com Ashley, que disse que também não sabia onde ela estava e que a última vez que ele tinha visto ela tinha sido na madrugada do dia 13 de setembro. Então, Lisa acabou entrando na conta pessoal da Tiffany no Facebook. E ela ficou ainda mais preocupada quando ela viu as diversas mensagens não lidas, inclusive algumas de amigos que notaram que ela estava muito ausente. No seu perfil, havia muitas solicitações de amizade, notificações e outras coisas do Facebook. Ou seja, ela não entrava na sua conta fazia um certo tempo já. Mas ainda assim, a Lisa decidiu esperar mais um pouco, especificamente depois das férias, para ver se sua filha não retornaria. Ela era adulta e, entre muitas aspas, ela tinha o direito de desaparecer, então... Lisa registrou Tiffany como uma pessoa desaparecida no departamento de polícia de Marietta por volta de janeiro de 2014. Johnny Mueller, detetive do departamento de polícia de Marietta, foi o principal investigador no primeiro ano de investigação do caso de Tiffany. Em algum momento, quando as investigações começaram, descobriram que o Walmart tinha câmeras de segurança e que ainda tinha gravações do que tinha acontecido no dia 13. Alguns momentos antes de sair do Walmart, Tiffany estava com um carrinho de compras. E ela fazia uma coisa em específica várias vezes. Ela pegava algumas roupas, colocava no carrinho e simplesmente tirava-as dali. Também ela se mexia muito. Nota que algumas coisas que estavam no carrinho eles compraram mesmo, enquanto outras aparentemente eles tinham roubado. Algumas câmeras da parte externa registraram o momento em que Tiffany foge dos seguranças do Walmart e corre em direção do estacionamento. Tiffany acaba saindo do alcance das câmeras por volta das 2h04 da manhã. O que é interessante é que nenhuma das filmagens mostra Ashley ou andando ou procurando por Tiffany por fora ou dentro do Walmart, como ele havia contado que tinha feito. Assim que Tiffany fugiu, Ashley parecia visivelmente irritado, já que ela tinha chamado muita atenção para eles. O que não é bom, já que ele era um traficante. No mesmo tempo em que a investigação da polícia estava sendo feita, a própria Lisa decidiu procurar em alguns lugares em que ela sabia em que sua filha ia constantemente, tipo em bares, hotéis, motéis e estacionamentos de trailers.
Porém, ela acabou parando depois de um certo tempo, já que parecia que aquilo não ia muito longe. Porém, depois que ela parou com suas próprias investigações, Lisa acabou criando uma página no Facebook que tinha como objetivo informar sobre o desaparecimento de Tiffany. Lisa também foi atrás e começou a conversar e trocar mensagens com pessoas que ou eram ou já tinham sido amigas de Tiffany ou que simplesmente já tinham conhecido ela. Lisa acabou recebendo diversas dicas e rumores, como onde Tiffany estaria ou de onde seu corpo estaria depois de ter sido assassinada. Tipo, uma dica que contava que Tiffany havia se tornado uma dona de casa em algum lugar do estado de Dakota do Sul. Outra dica que ela também recebeu, que o corpo dela estaria em algum poço não utilizado mais, ou que ela estava sepultada em algum cemitério suburbano. Também sabemos que alguns bosques perto do Walmart também foram verificados. No meio das investigações, também foi descoberto que, por Tiffany, aquele Walmart era usado para furtar alguns itens e por Ashley para ele fazer algumas negociações, obviamente envolvendo drogas. Sobre a participação de Ashley nas investigações, ele se recusou fortemente a cooperar por razões desconhecidas. Em meados de dezembro de 2013, já uns 3 meses que Tiffany havia desaparecido, uma coisa no mínimo interessante acontece. Só para relembrar mesmo, na noite em que Tiffany tinha sumido, Ashley disse para Sheila que tinha chamado alguns amigos para ajudar ele a procurar a Tiffany. E não foi isso que ele fez, né? Então, um desses amigos, que também é um dos ex-namorados de Tiffany, simplesmente do nada, invadiu a casa de um vizinho gritando e pelo que parecia, ele estava fugindo de alguém ou de alguma coisa. Já que ele falava que estava sendo perseguido por homens armados que teriam descoberto um crime contra uma mulher. Depois, essa pessoa jurou que não tinha cometido nenhum crime. Esse tal crime que ele tinha comentado. Por mais que isso seja um fato muito estranho, a polícia não levou muito a sério o que essa pessoa falou, já que era muito possível que ela estava drogada no momento em que aquilo aconteceu. Então, até esse momento, Ashley é a única pessoa oficialmente considerada um suspeito no caso. Por volta de janeiro de 2014, o meio-irmão de Tiffany, o Blake, recebeu uma ligação de sua irmã. Isso 4 meses depois de que ela tinha desaparecido. Blake conta que sabia que era Tiffany pelo fato de que ela tinha chamado ele por um apelido que somente ela conhecia. Nessa ligação, ele não conseguiu nenhuma informação relevante, do tipo que explicaria onde ela estaria ou o que estava acontecendo. Posteriormente, em 2016, Blake contou a Tom, um jornalista da Esquire, esse acontecimento. Aparentemente, essa informação também não foi muito relevante para as investigações, já que nada parece ter saído disso também. Já em julho de 2014, policiais e detetives investigaram e vasculharam a casa onde Ashley morava. Na verdade, essa era a casa da mãe dele. Porém, eles não encontraram nada realmente significante. Especificamente, eles desenterraram parte do quintal procurando pelos restos mortais de Tiffany. Nesse momento, o próprio Ashley havia sido preso. Pelo que eu entendi, porque ele estava envolvido numa operação de metanfetamina. Nesse meio tempo, também começou a surgir uma história de que Ashley e alguns amigos dele tinham ido, que fica mais ou menos uns 32 km de distância de Powder Springs, e eles teriam ido lá para descartar um barril que estava cheio de concreto ao lado da ponte Bethany. Ao que os rumores indicavam, esse barril estava tão pesado que ele tinha quebrado parte da própria ponte. Essa história acabou sendo investigada por um detetive, e depois de ter investigado algo com o sonar, ele acabou identificando um grande objeto que estava no fundo do rio, mais ou menos do lugar de onde Ashley e seus amigos teriam descartado aquele suposto barril. Porém, isso acabou sendo em vão, já que esse objeto era só uma grande quantidade de concreto que muito provavelmente foi deixada ali durante a construção da própria ponte. Mesmo investigando e procurando em alguns lugares que ela sabia onde Tiffany ia, Lisa nunca entrou no Walmart em que sua filha foi pela última vez. Segundo o que os amigos de Ashley contaram, na hora em que ele e Tiffany foram abordados pelos seguranças do Walmart, ele tinha empunhado ou uma faca ou uma arma contra eles, o que não condiz com a realidade do que as câmeras de segurança gravaram. A mãe da Tiffany acredita que o Ashley tenha encontrado a Tiffany no caminhão e eles teriam começado uma discussão. Isso de alguma forma teria resultado no falecimento de Tiffany, seja em decorrência de uma overdose ou mesmo pelo próprio Ashley tendo matado ela. E que de alguma forma ele conseguiu encobrir tudo isso que tinha acontecido e fazer com que parecesse um, entre aspas, simples caso de desaparecimento. E o que aconteceu com Tiffany Whitton assim que ela saiu de vista tanto das pessoas que estavam no estacionamento do Walmart, tanto das câmeras de segurança que registraram aquele momento, ainda é um grande mistério que permanece sem respostas. Poderia seu namorado ter algum envolvimento? Ou será que a outra pessoa fez algo com Tiffany? Comente o que acha que pode ter acontecido com ela. Se você gostou do que viu, considere deixar um like e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.